foi feito para uma missão de despertar para o que é real de verdade, para além daquilo que a gente acredita, que a gente acha. A gente foi chamado para expandir a nossa percepção e para espalhar essa mensagem. Esse é o tema do dia 36 do Devocional de Quaresma. A missão para a qual a gente foi colocado nesse mundo. Hoje nós estamos num momento que vem sendo criado há muito tempo, um momento de crise, um momento que muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas estão buscando significado, estão buscando propósito, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. E muitas vezes a gente encara as crises na nossa vida como algo ruim, algo que não era para estar acontecendo, como às vezes uma punição. E na verdade as crises, elas são sempre um chamado para a gente subir um degrau no nosso despertar, para a gente expandir a nossa consciência. Então Deus está nos educando através das crises para que a gente amadureça e para que a gente convide mais pessoas para experimentar desse amadurecimento, dessa nova percepção, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Bom dia, Jorge, Cláudia, Josi, bem-vindos. Dia 36 de devocional. Bom dia, Requinte, bom dia, Pai. Então hoje é um dia da gente refletir sobre tudo que a gente tem aprendido aqui nessa jornada, e já eu vou fazer o resumão. E o que significa, né? Qual que é a nossa missão? Na Bíblia é falado sobre a criação de um novo céu e de uma nova terra. E Deus se manifesta na nossa vida através de pessoas e nós podemos ser instrumento dele na vida das outras pessoas. Então essa é a nossa principal função aqui. A gente trazer a partir dessa nova percepção mais amadurecida o que é a verdadeira realidade. A verdadeira realidade é que essa vida que a gente tem aqui não é tudo. Essa vida que a gente tem aqui não tem a função de atender a todos os nossos desejos. Na verdade, os nossos desejos surgem da ilusão de que a gente tem faltas. E espiritualmente falando, a gente não tem faltas. A gente está aqui nessa jornada material para evoluir, para crescer, para servir. E nós estamos sendo chamados a despertar mais pessoas para essa realidade. Então hoje a gente está no dia 36 de devocional, na última semana, e a gente já trabalhou aqui. Na primeira semana a gente falou sobre por que nós estamos aqui. Bom dia, Cibele, bom dia, Parcinha. Então a gente falou sobre como tudo começa com Deus. Tudo começa com a gente se entregar para Deus. Tudo começa com a gente ficar um pouco menos autocentrado e olhar mais ao redor, né? De não onde eu gostaria de estar, o que eu gostaria de estar fazendo, mas por que será que Deus me colocou aqui? O que será que eu estou sendo chamada a fazer? Então, a partir desse amadurecimento espiritual, as nossas perguntas mudam, a nossa postura muda. Né? A gente falou aqui sobre como nenhum de nós é um acidente, todos nós fazemos parte do plano de Deus. Bom dia, Consu, Vivi, quem mais que entrou aqui? Aníbal. A gente falou aqui da importância da gente enxergar a vida do ponto de vista de Deus, né? E hoje a gente está entrando no 5º propósito bíblico para o qual a gente foi colocado nesse mundo, que é
viver a nossa missão. E hoje a gente vai falar dessa missão aqui. Hoje, na verdade, eu não tô querendo fazer muito resumo agora no começo da live, porque depois, no final, eu quero dar uma relembrada em tudo que a gente falou. Porque hoje é o dia da gente olhar para tudo isso, tudo que a gente tem aprendido aqui na série devocional. E como a nossa missão é viver essa mudança de percepção e espalhar essa mudança de percepção. Então, o quanto que você tem se permitido ser, como é que eu posso falar? Ser bênção na vida das pessoas. O quanto que você tem espalhado aquilo que você tem aprendido. O quanto que você tem se permitido dar exemplo para as pessoas. O quanto que você tem se permitido entender que todos os problemas que nós temos aqui, na verdade, são instrumentos para a nossa transformação. E isso são coisas boas, são boas novidades para nós. Bom dia, Ivanilda, Meire, Débora. Então eu vou começar a leitura aqui, porque depois eu quero fazer um resumão. Porque hoje é dia da gente refletir sobre tudo que a gente está recebendo aqui e atender o nosso chamado de passar isso adiante, independente da forma como você vai fazer isso. Então, antes de eu começar a leitura, gente, vamos mandar o aviãozinho para 2 pessoas, talvez 3. Vou mandar para 3 pessoas aqui. Ah, isso aí, Jorge, obrigada. Você foi feito para uma missão. E hoje a gente vai falar muito disso, né? De compartilhar, de chamar mais pessoas para viver esse despertar que você está vivendo. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como a sua missão. O Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo, ou seja, um servir, quanto uma missão no mundo. O ministério é o seu serviço com os que creem, com aqueles que compartilham da sua visão. E a sua missão é o serviço com os que não creem. E aqui eu convido você a interpretar isso de uma forma muito ampla. Hoje em dia tem muitas pessoas no mundo perdidas, muitas pessoas no mundo vazias, muitas pessoas no mundo em crise e sem enxergar a oportunidade que a crise traz. Muitas pessoas insatisfeitas, infelizes, muitas pessoas na escuridão. E nós temos uma missão com essas pessoas. Nós não podemos obrigar essas pessoas a fazer algo a respeito daquilo que elas estão vivendo, mas nós podemos convidá-las, nós podemos manter a nossa mão estendida, nós podemos incentivá-las através do nosso exemplo. Então nós temos uma missão com as pessoas que compartilham da nossa visão e nós também temos com as pessoas que não compartilham. E uma das coisas que eu já comentei aqui nas lives é que às vezes a gente querendo pertencer e a gente não querendo incomodar, a gente quer se amoldar a padrões de sofrimento. Então, se as pessoas ao meu redor estão sofrendo, eu não me permito ser feliz. Se as pessoas ao meu redor estão me limitando, eu não me permito me expandir. E aqui você está sendo chamado a fazer exatamente o contrário, que é desconfortável, que pode desagradar sim essas pessoas, mas é isso que Deus está te chamando a fazer. Porque nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo perdido em muitos sentidos. E Deus não está nos chamando a nos amoldar aos padrões desse mundo. Ele está nos chamando a renovar nossa mente para novas possibilidades, para novas formas de viver. E com isso a gente vai incomodar as pessoas perdidas o suficiente para que em algum momento elas também se abram para isso. Porque uma pessoa que está com o coração ferido, que está com o coração amargurado, ela vai se fechando para novas possibilidades. E a gente tem 2 caminhos para incentivar as pessoas a abrirem esse coração. Um é tentando convencê-las com o discurso, que é o caminho mais difícil. O caminho mais fácil, o caminho mais eficiente é o do exemplo.
Então você está sendo chamado a florescer na sua vida, a prosperar na sua vida, a ser feliz na sua vida e convidar mais pessoas a se abrir para essa possibilidade. A missão da sua vida é tanto participativa quanto particular. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos e parte é uma tarefa exclusivamente sua. Nós vamos falar sobre ambas nos próximos dias. A palavra missão tem a sua raiz no latino enviar. Ser cristão consiste também em ser enviado ao mundo como representante de Cristo, que disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então Cristo está enviando a Tainá, Cristo está enviando a Thalita, Cristo está enviando a Priscila, a Rosana. Nós somos enviados para trazer as boas novas. O que são as boas novas? É essa nova percepção, é essa nova consciência de que isso aqui que a gente está vivendo não é tudo, que aquilo que a gente acha que nos fere e nos limita está nos convidando a crescer. Essas são as boas novas. Jesus entendeu nitidamente. Bom dia, Ângela. Bem-vinda. Thalita, Keder, não sei como é que lê. Bem-vindas. Jesus entendeu nitidamente a missão que tinha nesse mundo. Quando ele estava com 12 anos de idade, ele disse: eu devo tratar dos negócios do meu pai. E 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele exclamou: está consumado. Como os suportes que mantêm os livros de pé, essas duas declarações de Jesus expressam o sentido de uma vida plena, uma vida dirigida por um propósito. Jesus completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. E veja que ele está nos chamando para missões bem mais simples, né? A missão de Jesus na Terra é a nossa missão de agora, pois nós somos o corpo de Cristo. Aquilo que ele fez a seu próprio corpo físico, devemos dar prosseguimento em seu corpo espiritual, a igreja, a comunidade. E que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz: Deus nos transforma de inimigos em seus amigos. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam seus amigos. Então aqui a gente está despertando para o fato de que nós somos espírito, de que nós estamos sendo moldados, de que nós estamos sendo chamados a servir, a abençoar a vida das pessoas, a ser instrumento. Nós estamos sendo chamados a espalhar essa mensagem, não só absorver essa mensagem, mas passá-la adiante. Deus quer resgatar o ser humano do mal e reconciliá-lo consigo, para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais Ele nos criou: amá-lo, fazer parte da sua família, tornar-nos semelhantes a Ele, servir e contar aos outros a respeito dele. Pelo fato de pertencermos, Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e depois nos envia. A Bíblia diz: fomos enviados para falar em nome de Cristo. Somos os mensageiros do amor de Deus e de seus propósitos para o mundo. Então Deus precisa da nossa boca, precisa das nossas mãos, precisa da nossa voz. Ele vai chegar nas pessoas através de nós e para isso Ele precisa da nossa permissão, Ele precisa da nossa abertura. Cumprir a sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta razões pelas quais a sua missão é tão importante. Primeira razão: a sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus. Como seus seguidores, devemos continuar o que Ele começou. Ele não nos chama apenas para ir até Ele, mas para ir por Ele. Então, para Ele alcançar as pessoas, Ele precisa da nossa ajuda.
A sua missão é tão importante que Jesus a repetiu 5 vezes, de 5 maneiras diferentes, em 5 diferentes livros da Bíblia. É como se ele estivesse dizendo: eu realmente quero e preciso que você assuma isso, porque Deus nos fez livres. Deus nos fez criadores da nossa própria realidade. Então, para a gente viver uma vida mais próxima dele, mais espiritualizada, mais madura, a gente precisa aceitar esse chamado. Então, ele precisa disso de nós. As 5 incumbências dadas por Jesus ensinará os detalhes da sua missão no mundo: quando, onde, porquê e como. Na grande comissão, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine-os a fazer o que eu ordenei a vocês. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente pastores e missionários. Então, quantas vezes talvez você já não sentiu vontade de espalhar o quanto você está aprendendo, o quanto você está se aproximando da sua dimensão espiritual, mas talvez tenha ficado com vergonha. Talvez tenha ficado com medo de ser julgado. E aí, lembra, né, que quando a gente fica nessa, medo da crítica, medo de não estar pronto, medo de não ser digno de servir ao próximo, a gente está autocentrado, a gente não está pensando no que é melhor para o outro. Quando eu vejo uma pessoa que está na dor, que está na disfunção, que está na crise na vida dela, e aí eu me sinto constrangida em abrir a cabeça dela para novas possibilidades, porque eu penso que talvez a pessoa não vai receber bem. Eu estou pensando em quem? Eu estou pensando em mim. E também quando eu vou lá e convido a pessoa para pensar de outra maneira e ela se fecha para isso, mas eu não respeito, eu insisto, eu estou pensando em mim. Então a gente sempre pode convidar, a gente não precisa forçar, como Deus não nos força. Mas ele convida de forma cada vez mais insistente. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus e esse é o seu compromisso com ele. As palavras de Jesus não são sugestão. Se você faz parte da família, a sua missão se torna obrigatória. Desprezá-la é um ato de desobediência. Então a gente não está nesse mundo para fazer o que é fácil, né? A gente está nesse mundo para a gente descobrir que a gente é forte e capaz de fazer muito mais. Deus não quer pouca coisa da Tainá. Deus não quer pouca coisa da Rosângela, da Vivi, da Leila, da Jéssica. Talvez você não esteja ciente de que Deus o responsabiliza pelos descrentes que vivem à sua volta. Mas a Bíblia diz: você deve adverti-los para que possam viver. Se você não falar para advertir os maus a pararem de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados, mas eu também os responsabilizarei por essa morte. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas vão conhecer, e a sua missão é contar a eles a respeito de Jesus, é mostrar um caminho para essas pessoas. A sua missão é um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma imensa honra ser usado por Deus. Paulo disse: todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele. A sua missão envolve 2 grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros do Senhor na construção do seu reino. Paulo nos chama colaboradores e diz que somos companheiros de trabalho de Deus. Jesus assegurou a nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos o Espírito Santo e então nos tornou seus representantes no mundo. Que privilégio! A Bíblia diz: somos representantes de Cristo.
Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar diferenças de lado e ingressar na obra de Deus para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo mesmo agora. Tornem-se amigos de Deus, Ele já é amigo de vocês. Então, quantas pessoas não estão hoje nesses momentos de crise, tomando a crise como algo indesejado, talvez como injustiça, como castigo, buscando significado, buscando propósito, que é o que a gente está trabalhando aqui. E nós estamos sendo chamados a viver essa realidade, a aplicar essa realidade e a espalhar essa realidade. Quando a Bíblia fala um novo céu e uma nova terra, o novo céu é a nossa nova percepção, é a nossa nova consciência. E a nova terra é a transformação que esse mundo pode receber a partir dessa nova compreensão. Então toda crise é um chamado, e nós vivemos crises na nossa vida cada vez que está no momento de mudar de fase, e a própria humanidade vive grandes crises que também trazem grandes oportunidades de amadurecimento. Então muita coisa boa que a gente tem hoje, muita garantia, direitos humanos, órgãos de solidariedade, de proteção de inúmeras pessoas em situações de vulnerabilidade. Tudo isso aconteceu a partir de grandes crises. Então toda a crise é um grande chamado, só que muitas pessoas estão com o coração tão fechado que não percebem isso. Então nós podemos contribuir com isso. O que a gente está aprendendo aqui em todos esses dias? Que a gente não veio nesse mundo por acaso, que a gente veio do Espírito com a missão de servir e evoluir por aqui, e a gente vai voltar para o Espírito. A gente veio aqui para aprender a olhar para a vida como essa grande oportunidade de crescimento e de serviço que ela é, mas não uma grande oportunidade da gente ter todas as nossas vontades atendidas. Porque se a gente tem todas as nossas vontades atendidas, a gente continua na ilusão da carência, na ilusão de que a gente precisa de coisas que a gente não precisa. Então a gente pode conquistar coisas e desfrutar da vida aqui? Sim, mas esse não é o principal, esse não é o centro da nossa vida. A gente vai ter momentos de desfrute. E a partir dessa maturidade espiritual, a gente também entende que a vida não é sobre suprir vazios que a gente acha que tem, mas é entender que a gente já é cheio. Entender que a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade é resultado da gente colocar os nossos dons, as nossas habilidades, a nossa energia a serviço. É uma retribuição. É entender que o essencial Deus provê. Como não falta nada na natureza para que ela continue crescendo e se desenvolvendo de uma forma automática, para nós também o essencial não falta. O essencial é disponível para todos nós. Só que a gente está aberto para receber isso? A gente está enxergando isso que, puxa, eu sou espírito. Puxa, Deus está me colocando uma crise aqui para eu enxergar o que é essencial e o que não é. Tudo aquilo que pode ser tirado de nós é porque não é essencial. Tudo que você já perdeu na sua vida até hoje, você está conseguindo viver sem isso? Você sabia que você podia? Então, quanto mais a gente acha que depende das coisas terrenas, mais a gente corre o risco de que essas coisas sejam tiradas para que Deus nos eduque. Para o fato de que o essencial Ele provê. Para o fato de que essa jornada aqui não é tudo, não é um fim nela mesma. A gente foi criado para ser eterno. E para a gente aprender a
a levar essa consciência para a nossa vida, a gente precisa entender que a Tainá é um espírito eterno, mas o corpo da Tainá não é, a casa da Tainá não é, a profissão da Tainá não é, os bens materiais da Tainá não são, os ciclos da vida da Tainá e os relacionamentos da Tainá não são. Então, quantas vezes na nossa vida a gente não se permite viver o novo porque a gente está muito apegado com o velho. E o velho já cumpriu a sua função na nossa vida. O que mais que a gente está aprendendo aqui? Que Deus é Pai. E que nada alegra mais um pai do que ver o seu filho ser feliz. Ver o seu filho florescer. Ver o seu filho gostando de ser quem ele é, do jeito que ele é. E não se comparando, não se inferiorizando, não querendo ser outra pessoa. Não é lindo isso? Não é maravilhoso isso? Quantas pessoas estão distanciadas hoje dessa consciência? E você está se abrindo para levar adiante essa mensagem, para deixar essa mensagem primeiro entrar no teu coração, para desfrutar disso, que Deus te fez do jeito que Ele quer que você seja, que Deus está enviando para você as experiências que Ele quer que te levem a um novo nível de consciência. É para te libertar das prisões que você acha que você tem. Deus está à sua disposição, mas Ele te fez livre. Ele só vai se intrometer na sua vida se Ele for chamado. E Ele quer ser chamado, Ele quer intimidade, Ele não quer que você seja perfeito, Ele não quer que você não cometa erros, Ele não quer que você tenha uma vida completamente regrada. Claro que Ele vai ficar feliz se você fizer isso, mas não é isso que Ele quer rendição. Ele quer: Deus, eu preciso de você. Deus, me ajuda aqui. Deus, eu estou me abrindo para o teu ensinamento, para o teu amor, para a tua misericórdia. Deus, me ajuda a entender o que eu não estou conseguindo sozinha. Deus, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso, mas eu estou aberta, em algum momento eu vou conseguir com a sua ajuda. É isso só o que Ele quer. Ele quer humildade, Ele quer que a gente acesse o essencial. E as nossas experiências estão nos convidando eternamente a acessar esse essencial e a passar essa mensagem adiante. Deus quer que a gente faça parte da sua família. Deus quer que a gente perdoe, que a gente seja paciente, que a gente respeite a limitação do outro, que a gente o máximo possível sirva o outro. E Deus nos envia não as pessoas que vão satisfazer as nossas vontades, mas as pessoas que também vão nos despertar para aquilo que a gente está precisando aprender, para aquilo que a gente está precisando desenvolver. Então, qual que é o relacionamento que Deus vai mandar para uma pessoa que se acha dependente de outra? Não, eu dependo, eu tenho que ter alguém comigo. Ele vai mandar uma pessoa difícil para forçar você a se ver independente, que é o que você na verdade é. Ele quer te libertar das suas ilusões e Ele vai te desafiar, porque se Ele não nos desafiar, a gente não vai crescer. Então, se Ele está mandando pessoas que estão te rejeitando, Ele está te convidando a se aceitar. Se Ele está mandando pessoas que folgam para cima de você, que não te valorizam, Ele está te convidando a se valorizar, a se posicionar. O que Deus está mandando para você para te ensinar o quê? Perceba. Ele quer que a gente se torne semelhante a Cristo. O que Cristo nos mostrou na sua passagem por aqui? Que Ele não era aquele corpo, que Ele não era aquela identidade corpórea, Ele era espírito. O seu corpo, a sua identidade temporária foram afetados, foram feridos, Ele foi ofendido, Ele foi humilhado, Ele foi espancado, Ele foi morto.
E aí o que ele fez? Ele voltou, olha eu aqui, para falar para você que está sofrendo de alguma coisa no seu corpo, que está sofrendo algum tipo de ofensa na sua vida. Ei, você é espírito, você está lembrando disso? Eu tô aqui para te mostrar. E além disso, Deus está te chamando a servir. Deus está te chamando a levar toda essa consciência que a gente está trabalhando aqui para mais pessoas. Deus está te chamando a viver tudo isso e mostrar para outras pessoas que isso é possível. Imagina se Jesus tivesse passado por esse mundo e tivesse falado: você é espírito, nada do que te fazem vai te afetar, a menos que você acredite que isso realmente te afeta. Isso ia ter um certo impacto sobre nós. Mas o que Cristo fez? Ele passou por toda a experiência. Ele não deixou um legado de discurso, ele deixou um legado de exemplo. Então, você se apropriar de tudo isso e viver segundo tudo isso, é você viver a missão para a qual você foi chamado. É você dar o exemplo e com o seu exemplo convidar mais pessoas para viver dessa maneira, segundo uma nova percepção. Ensinar os outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Se o seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você conhecesse a cura, seria criminoso você reter essa informação. Ainda pior é guardar segredos sobre o caminho para o perdão, para o propósito, para a paz, para a vida eterna. Nós temos a melhor de todas as novidades do mundo e compartilhá-la é o maior favor que podemos prestar a alguém. O problema dos cristãos que se converteram há muito tempo é que se esqueceram de como pode ser desanimador viver sem Cristo. Tudo que esse devocional está trazendo para nós não traz uma paz muito maior para o nosso coração, não traz uma leveza, uma compreensão, uma abertura maior para a experiência da vida? E não é muito mais pesado viver sem essa consciência? Devemos nos lembrar que não importa o quanto as pessoas pareçam felizes e bem-sucedidas, sem Cristo talvez elas estejam sim desesperadamente perdidas por essa separação. A Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Todos nós precisamos dele. A sua missão tem alcance eterno. Ela influenciará o destino eterno das outras pessoas. Você vivendo uma vida mais feliz, mais madura, mais consciente, vai influenciar todas as pessoas que vierem depois de você, vai deixar um legado. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização pessoal ou objetivo que você possa alcançar durante a vida. As consequências da sua missão vão durar para sempre, mas não as do seu emprego. O seu emprego pode deixar um legado, ser muito importante, servir muitas pessoas? Pode e vai, mas o seu emprego vem depois dessa consciência. Nada do que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus, que é a fonte de onde elas vieram. Esse é o motivo por que precisamos ser perseverantes no desempenho dessa nova missão. Jesus disse: todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas que fomos incumbidos por aquele que me enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. O relógio que controla a missão da sua vida está correndo. Então não perca nem mais um dia. Inicie agora mesmo a sua missão de trazer mais pessoas a Cristo. Temos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas temos apenas o tempo da nossa vida para alcançá-los. Teve uma outra live aqui que a gente falou sobre qual que é
a coisa mais fundamental da vida, a nossa maior busca nesse mundo. Às vezes a gente acha que a nossa maior busca é por ser importante, é por vencer na vida, é por fazer sucesso, mas se você investigar profundamente o que as pessoas estão fazendo, e algumas lives eu trouxe até estudo científico disso, por trás de todas as nossas buscas está o nosso desejo de ser amado. E por Deus nós somos muito amados. Nós temos a oportunidade de amar muitas pessoas à nossa volta. Só que às vezes nas ilusões do ego, nas nossas feridas mal resolvidas, nas nossas máscaras e armaduras, a gente acha que a gente precisa ser muito brilhante e incrível para ser amado. E a nossa maior chance de ser amado é a gente ser verdadeiro. Não é a Tainá dar uma de mulher perfeita que dá conta de tudo e que tem uma vida extraordinária. Porque isso é irreal, isso não vai se conectar com ninguém, porque ninguém é essa pessoa perfeita. Então, quando a gente quer fazer muita armadura, a gente quer provar algo para alguém, é quando a gente, buscando o amor, a gente mais se afasta dele. A gente complica aquilo que é muito simples. Por isso que a gente viver essa proximidade com o Espírito é tão importante. Porque a gente se distrai dela muito facilmente. A gente faz a busca no lugar errado muito facilmente. É ou não é? Isso não significa que você tem que deixar o seu trabalho, que você tem que deixar os seus sonhos, seus interesses, para se tornar espiritualizado em tempo integral. Deus deseja que você compartilhe as boas novas de onde você estiver, como estudante, como mãe, dona de casa, professor, vendedor, gerente, qualquer que seja a sua atividade, você pode esperar que Deus coloque pessoas no seu caminho para compartilhar o Evangelho com elas, para compartilhar todas essas compreensões com elas. A sua missão vai te dar sentido à sua vida. William James disse: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de uma coisa que dure mais que a própria vida. A verdade é que somente o reino de Deus vai permanecer. Todo o restante acabará desaparecendo. Por isso que é muito triste, muito frágil, muito aprisionante a gente se apegar a essas coisas todas do mundo que vão passar. É por isso que temos que ter uma vida dirigida por propósitos, empenhada na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no serviço e no cumprimento da nossa missão no mundo. Os resultados dessas atividades vão durar para sempre. Se você falhar no cumprimento da sua missão, você pode desperdiçar o que foi concedido a você. Paulo disse: a minha vida não tem valor algum, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. A obra de contar aos outros as boas novas acerca da maravilhosa bondade e do amor de Deus. Teve outras lives aqui que eu falei o quê? Que Deus nos confia. Os filhos que você tem são obras de Deus que Ele confiou para você. Ó, tô dando aqui para você, Diego. Tô dando aqui quem tem filho aqui. Quem mais tem filho aqui? Deixa eu ver quem tanto tá aqui. Vivi, acho que tem. Ó, tô confiando aqui. Isso aqui é criação minha. O seu trabalho, a função que você exerce, é tudo por Deus. Tudo é dele. Ele tá te emprestando, ó, vou confiar isso aqui pra você. Eu que fiz, eu amo muito isso aqui. E olha, eu tô te confiando esse bem precioso. Se você não cuidar bem, o que Deus vai fazer com o bem precioso que Ele confiou? Ele vai deixar que seja mal cuidado? Ele vai providenciar que outra pessoa cuide, porque Ele ama muito. E às vezes a gente não cuidar dessas funções que nos são confiadas, não é porque a gente não ama, mas é porque a gente se distraiu.
é porque a gente se perdeu um pouquinho no caminho. Por isso que esse retorno aqui precisa ser constante, porque a gente se desvia. O cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão da nossa incumbência. Existe hoje um interesse crescente na segunda vinda de Cristo no fim do mundo. Como isso ocorrerá? Antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta e a resposta foi bastante reveladora. Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando os discípulos quiseram conversar sobre profecia, Jesus rapidamente mudou a conversa para evangelismo. Ele queria que se concentrassem na missão deles no mundo. Em essência, ele disse: não compete a vocês saber os detalhes da minha volta, e sim da missão que lhes foi confiada. Concentrem-se nisso. Então, um outro grande gesto de entrega que a gente tem na nossa vida, que é o confiar, está no não saber, não precisar saber tudo, não precisar entender tudo, porque Deus é criador e nós somos criatura. Assim como você sabe muito mais do que os seus filhos, crianças que você está ali educando, e às vezes esses filhos não entendem, mas eles precisam confiar em você como pai, como mãe. Deus também precisa dessa mesma atitude nossa, porque para Deus, que é o eterno, nós somos crianças, somos bebês, sabemos muito menos que Ele e talvez não dessemos conta de entender tudo que a gente gostaria. Então, confiar em Deus também é não entender tudo, também é esperar em Deus. Puxa, não sei por que isso aqui está acontecendo, não sei por que isso aqui não está acontecendo, o que eu queria que acontecesse e que talvez parecesse muito provável, mas Deus trabalha de forma misteriosa. E eu confio nesse mistério, eu tenho paciência, eu repouso, que puxa, Deus está agindo, uma hora, agora eu não estou entendendo, mas uma hora talvez eu entenda. Eu não estou entendendo, mas Deus está no controle. Que bom. É muito fácil nos distrairmos e desviarmos da nossa missão, porque o mal aceita qualquer coisa que a gente faça, menos compartilhar a fé. Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação, contanto que não leve ninguém com você para o céu, para essa nova consciência, para essa liberdade. Mas no instante que começar a levar a sua missão a sério, esteja certo de que o diabo irá colocar todo tipo de distração diante de você. Ele vai te testar. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus: sem adiamentos, nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. Além da Bíblia, um outro livro que me orienta muito na sabedoria espiritual é o Curso em Milagres. E para o Curso em Milagres, o mal é o medo. Não é o mal querendo destruir o bem. É o mal que não consegue acreditar no bem, de tão ferido, de tão distanciado. E esse mal não está fora de nós, está dentro de nós. Quando a Tainá tem a oportunidade de servir a vida de outra pessoa, mas não faz isso porque está com medo da crítica, porque está com medo de não ser boa o suficiente, porque está autocentrada, é o medo que faz a Tainá não ser bênção. É o medo, às vezes, de ser passada para trás por alguém que vai fazer a Tainá dizer não para uma pessoa, para uma coisa boa, que não tinha por que falar esse não. É o medo, às vezes, de passar por escassez que fazem pessoas passarem outras para trás para enriquecer de forma ilícita.
Não, por trás da desonestidade, por trás da corrupção, existem vários medos, existem várias feridas. Vocês já pensaram nisso? Faz sentido o que eu tô falando? Então o mal que a gente tem que se preocupar no mundo é sempre com esse que mora dentro de nós. A nossa missão para trazer esse novo mundo, essas boas novas, é começar por nós. É entender que sim, eu sou muito boa. Sim, às vezes eu tenho a capacidade, o poder de ser muito má. Se eu pensar demais em mim, se eu colocar os meus interesses, os meus medos, as minhas carências acima do de outras pessoas. Quando eu acho que só eu tenho problemas e que talvez os meus sejam mais importantes do que os da Elisângela. Nesse momento eu estou trazendo o mal para o mundo. Só que Deus é misericordioso, Deus perdoa e Ele vai continuar investindo na gente sem desistir até o fim. E Ele vai trazer quantas crises forem necessárias para nos despertar. Vão ter pessoas que vão passar inúmeras crises a vida inteira sem despertar para o essencial, sem despertar para essa verdade aqui. Mas Deus nunca vai desistir delas. E confiar nesse Pai, nesse Criador muito maior e mais sábio que nós, também é entender que a justiça é dele. Que não sou eu que tenho que dar o troco, que não sou eu que tenho que me preocupar que a reparação seja feita. Existem soluções humanas para isso? Existem. Elas vão nos satisfazer? Nem sempre. Onde que a gente tem que buscar conforto? Em Deus. Porque o mal sempre tem uma raiz de dor, uma raiz de mal, uma raiz de medo. Às vezes quando uma pessoa oferece para você o mal, uma porçãozinha, pega aqui um mal para você, uma dor para você, uma injustiça para você. Quer dizer que isso dentro dela é algo muito maior. Se ela oferece para você uma dose, ela está tomando litros. Porque senão ela não ofereceria isso. Uma pessoa que tem o bem dentro de si, é isso que ela tem a oferecer. E uma pessoa que oferece o mal aos outros, é isso que ela está carregando. Cumprir a sua missão vai exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para sua vida. Você não pode apenas acumulá-la com todas as outras coisas que gostaria de fazer. Você deve orar para Jesus. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Submeta privilégios, expectativas, sonhos, planos, ambições a Deus. Troque orações egoístas como Deus abençoa o que eu quero fazer, por Deus me ajuda a fazer aquilo que você abençoa. Entregue ao Senhor uma folha em branco, com o seu nome assinado embaixo e peça que Ele preencha. A Bíblia diz, antes entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça na mão de Deus. Comprometendo-se em realizar a sua missão, não importando o preço a pagar, você experimentará a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas experimentaram. Não há quase nada que Ele não faça pelo homem ou pela mulher que se comprometa a servir o reino de Deus. Jesus prometeu, Deus dará a todos vocês tudo o que precisam no dia a dia se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação principal. E aí ele termina esse capítulo contando a história do pai dele, o autor, do devocional Rick Warren. Ele fala que o pai dele, ele era pastor, ele teve câncer e nessa jornada dele, do fim da vida dele, ele ficou por em torno de 10 dias muito fraco e em estado de semiconsciência. E nos seus últimos dias ele ficou muito inquieto. E ele ficava sussurrando, eu preciso levar mais pessoas para Jesus, eu preciso levar mais pessoas para Jesus, eu preciso levar mais pessoas para Jesus. E o autor do devocional, o filho dele, ficou muito comovido,
até que no final, antes dele ficar tranquilo, repousar e finalmente deixar, né, o seu corpo, ele falou pro filho dele: salve mais um para Jesus, salve mais um para Jesus. E aí ele finaliza: eu pretendo que esse seja o lema para o restante da minha vida. E também o convido a ter esse objetivo como foco da sua vida. Porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais importa para Ele. E o que mais importa para Ele é a redenção das pessoas que Ele criou. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. Oro para que você esteja sempre atento, a fim de alcançar mais um para Jesus. De maneira que no dia em que estiver diante de Deus, você possa dizer: missão cumprida. Lindo, né? Fez sentido, gente? Você pegou aqui a tua importante missão na construção de um novo céu e de uma nova terra através da mudança da sua percepção, da sua postura, do seu exemplo e encorajamento na vida dos outros. Você pegou aqui como você ser feliz, você se abrir para novas possibilidades, você abrir o seu coração e entender que nada daqui te afeta sem que você permita. Isso também vai ajudar pessoas à sua volta a despertar para essa realidade. Toda a crise que Deus colocar na sua vida está te despertando para essa realidade. Porque não adianta a gente aprender isso aqui numa live, num devocional. A gente se distrai disso muito fácil. E a vida vai estar sempre nos reconduzindo para o essencial. Então, gente, obrigada por estarem aqui. Desejo um ótimo dia para vocês. Amanhã estaremos aqui às 7 falando um pouco mais da missão, falando de uma forma um pouco mais específica. Hoje foi mais uma introdução. E perceba, né, que nós estamos sendo chamados para levar luz no mundo em crise, em vidas em crise, nas nossas próprias crises. Então é isso, gente. Um beijo e até amanhã às 7. Quem gostou, gente, comente depois no feed, tá? Isso me ajuda. Convidem pessoas para estar aqui para fazer o devocional. Para quem chegou aqui hoje, os outros dias estão salvos, tá? No meu perfil. Estamos aqui todos os dias às 7 até domingo. Então até amanhã e tchau, tchau.